Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma tarde a esta casa. Que bom podermos estudar os ensinamentos de Jesus tranquilamente, sem perseguições, não é? E nem prisões, como antigamente era assim, não é isso? Lá, no começo do cristianismo, era proibido reunir, não eram perseguidos os cristãos. Então hoje nós temos liberdade de falar e conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu procuro sempre falar que é o Evangelho redivivo, é o Evangelho explicado. Allan Kardec não modificou, não acrescentou nada no Evangelho de Jesus. Simplesmente orientado pelos espíritos superiores, vem explanar aqueles pontos que não ficaram claros ou que foram esquecidos dos ensinamentos de Jesus. Bem, hoje vamos ver bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Esse capítulo é muito extenso, então eu vou fazer uma parte hoje e no próximo encontro nosso, também na quarta-feira, a gente vai fazer a segunda parte, tá bem? Então veja como é cumprido, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós vamos ver: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave do olho. Aí coloquei um asterisco ali, argueiro significa cisco, cisco no olho. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então esses são os tópicos que hoje nós vamos desenvolver. Bem? E aí começa assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Está em Mateus. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Também de Mateus, não é? Então, a misericórdia, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento sincero, não é? O ódio, o rancor denotam uma alma ainda sem elevação, não é? Sem grandeza. O perdão que Jesus nos ensinou é o exemplo que dá um espírito elevado, que jamais terá no seu coração ódio, ressentimento, busca de vingança. Isso são realmente características ainda no espírito ainda imperfeito, como nós somos ainda, não é? Estamos aí no começo da nossa caminhada evolutiva, tá? Uma pessoa que não perdoa seus semelhantes não pode esperar que seja perdoado. Se eu plantar espinhos, não posso esperar colher maçãs. Não tem jeito, eu preciso realmente me doar, eu preciso ser paciente, tolerante, para poder receber também isso. Então, se eu, no meu convívio, eu tenho paciência, eu entendo a fraqueza dos outros e relevo muitas vezes, também eu possa merecer esse tipo de compreensão, porque também todos nós erramos, não é? Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, é nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, perdoa com sinceridade e não ofende aquele que está sendo perdoado. Simplesmente fala: meu irmão ou minha irmã, vamos esquecer isso, não é? Vamos continuar a nossa vida sem ressentimento, sem nada. É esse. A segunda maneira de perdoar impõe ao outro condições humilhantes, não é? Faz sentir o peso do perdão. Em lugar de acalmar, esse perdão ele incomoda, né? Se estende a mão a alguém com benevolência, mas com ostentação. E faz isso a fim que os outros possam ver e dizer: nossa, como ele é generoso, como ele é bondoso. Isso aí é uma visão diferente do perdão, né?
Tem outro exemplo também de perdão. A pessoa diz, eu perdoo você, mas nunca mais passe na minha frente. Certo? Quer dizer, não é um perdão verdadeiramente, não é? Não querer ver mais o irmão, então é um perdão condicional. O exemplo de Jesus é um amor incondicional. Jesus jamais escolhia a quem auxiliar, a quem curar, a quem dar as suas explicações. Ele não perguntava que religião que tinha, que raça que era, não é? Assim como o sol que ilumina justos e injustos. Esse é o ensinamento de Jesus. Não é? E continua, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Esse sair de lá, de onde que é? Desse nosso planeta. Enquanto nós tivermos ainda ligações, ainda relações materiais, muito preso ainda à nossa matéria, aos nossos bens materiais, se nós ainda tivermos com pessoas animosidades, ódios, rancores, nós precisamos voltar de novo para poder cumprir isso. E geralmente essas pessoas, esses inimigos que nós temos, a maioria das vezes estão no nosso lar, na nossa casa. Um filho, um irmão, uma esposa, um marido. Não é? Por isso que nós temos tantas vezes contendas na própria família. São pessoas do passado que tiveram esses rancores, que precisam acertar. E a espiritualidade vai ajeitando para cada próxima encarnação, né? Não deu certo como esposa, como marido, vem como irmão, vem como filho, né? Então vem voltando até que possa realmente reconciliar. Tá? Esse é o ensinamento. E outra coisa, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Né? Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com ódio além do túmulo. Eles guardam esse rancor e isso vai provavelmente muitas vezes transformar numa obsessão, não é? Uma perseguição. Não é que o obsessor é do mal e eu sou do bem, não. O obsessor é aquele fizeram ruim para ele, fizeram mal feito para ele, não é? Ele simplesmente quer justiça, quer cobrança, e muitas vezes ele faz isso de maneira equivocada, tá? Mas ele foi ofendido, muitas vezes foi tragicamente ofendido, né? Então ele retorna querendo. Outra coisa, o ódio, se nós temos o ódio de alguém, esse ódio, nós ficamos ligados mentalmente com o outro. Isso aprisiona uma pessoa na outra. Que tem rancor do outro, fica aquilo o tempo inteiro ligado mentalmente. Ao passo que o amor, ele une. É uma aproximação carinhosa, benevolente e não com ódio. Veja como é diferente isso, não é? Importa, pois, do ponto de vista da nossa tranquilidade futura, reparar o mais depressa os erros que cometeu contra o nosso irmão, né? E se nós somos ofendidos, perdoar sim, não é? A fim de exterminar de uma vez essa animosidade, não é? Todo motivo de dissensão, mágoas existentes, não guardar realmente, na hora de deitar, botar a cabeça no travesseiro e falar, olha, eu não tenho nada contra o meu irmão, eu não tenho ódio de ninguém, rancor de ninguém, espero que eu também ninguém tenha de mim, não é? Essa é a maneira de você dormir tranquilo, ficar com aquela... Né? Então, se eu tenho alguém que eu maltratei, procurar reconciliar, ir lá, pedir desculpas, pedir perdão, falar, olha, eu errei, né? Eu errei, sabe? É isso que tem que ser feito para que a gente possa, né, reconciliar e todos conseguirem uma melhoria espiritual. Bem? Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Olha como Jesus já falava uma coisa para os dias atuais também, não é? Então, se eu tenho realmente alguém que eu não reconcilio com ele, eu vou ter que voltar. Ele vai voltar próximo de mim, para que eu possa reconciliar. Vamos supor que eu tenho um inimigo terrível, né? Um inimigo terrível. Realmente não consegui, né?
e aí ele volta como meu filho. Tá certo? Então, de um pai, de uma mãe que vai ter um carinho com ele, vai amamentar aquela criança, não é? Vai ter o maior carinho por ele. Quando os dois desencarnarem, eles vão lembrar que eram inimigos, mas a relação amorosa que teve vai atenuar, vai abrandar, vai ser muito mais fácil, não é? A gente reconciliar. Agora imagine se a gente lembrasse das encarnações anteriores. Como é que seria a nossa vida? Lembrar que eu vou amamentar um inimigo meu? Então, a bênção do esquecimento é para isso. Para que a gente possa ter, como se fosse um reinício de novo, de convívio, sem lembrar dos malfeitos que fizemos em vidas passadas. Tá certo? O sacrifício mais agradável a Deus. O que é o sacrifício mais agradável a Deus? Os Espíritos dizem: se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí, ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Então não adianta eu chegar num templo, ou na igreja qualquer, e eu tenho realmente uma discórdia com alguém, e vou lá, e pago ali uma quantia, e falo: eu estou pagando, então Deus agora vai me perdoar, eu não tenho mais nenhum problema com esse inimigo que eu tenho. O que Jesus fala ali, Antes de você deixar sua dádiva no pé do altar, vai primeiro reconciliar com o seu adversário. É diferente isso aí, não é? Não dá para comprar um perdão, não tem jeito. É a nossa relação, é chegar assim e baixar o orgulho, como se diz, ter a humildade e reconhecer que errou e que realmente vai pedir perdão. É isso que tem que ser feito. Então, quando Jesus disse: ide reconciliar com os vossos irmãos antes de apresentar a vossa oferenda, ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é realmente o nosso próprio ressentimento, que antes de apresentar a Ele para ser perdoado, eu preciso também ser perdoado, preciso perdoar. Então deixar claro isso aí, Se cometeu injustiça contra os seus irmãos, é preciso repará-la, porque muitas vezes nós podemos reparar o mal, tá? Então eu vou contar um caso que eu soube de Mahatma Gandhi, que uma pessoa veio pedir um conselho para ele, que cometeu um crime, cometeu um assassinato, e veio falar com o Gandhi, falou: olha, eu estou muito arrependido, numa briga eu tirei a vida de uma pessoa, o que eu faço? Aí o Gandhi perguntou: quem era essa pessoa? Ele era solteiro? Ele era casado? Ah, sim, ele era casado e tem um filho. Ah, é? Então você vai fazer o seguinte: se você quer realmente reparar isso, você vai ter que sustentar essa família, porque o pai da família ali é que sustentava. Então você vai ter que ir lá naquele lar, o que você trabalha, você vai deixar o salário para sustentar a esposa dele e o filho dele. É isso que ele ia fazer se estivesse vivo. Repare, é muito difícil, mas é o correto. Não é? Você tirou uma vida de um pai de família. Como é que você vai recuperar isso aí? Então repare que a primeira coisa que nós temos muitas vezes é tomar consciência que erramos. Às vezes demora isso, A gente começa com aquele remorso, Começa com aquela culpa que errou, mas isso não adianta. Só ter remorso e culpa não resolve nada. É sim, eu tomar uma atitude, chegar, o que eu posso fazer para reparar esse equívoco, esse erro, essa ofensa que eu fiz? Essa é a maneira correta, procurar reparar. Quando a gente não pode fazer isso numa vida, vai ter que fazer noutra, certo? E aí vem o argueiro e a trave no olho, que Jesus diz: porque vedes um argueiro no olho de vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho, ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso aqui, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, tipo assim, apontar o defeito do outro, Você tem esse defeito, fulano, você precisa melhorar, não é isso? Então, esse apontar o mal dos outros, antes de ver o que está em nós,
né? Então, segundo os espíritos superiores, incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos. Muitas vezes as pessoas que não gostam da gente que apontam os nossos defeitos. Às vezes as pessoas que nos têm carinho, eles relevam, não apontam os nossos defeitos e a gente não emenda, não corrige, né? Então aquele que muitas vezes não é nosso amigo, ele aponta. Ele tem coragem de fazer isso, não fica preocupado que vai nos ofender. Ele fala, você é egoísta. Certo? Ele chega e fala, né? Aí você leva aquele susto, a primeira coisa que nega, né? Não, eu não sou egoísta, né? Mas ele tem que ter consciência realmente, que atitudes eu tenho tomado que mostra, que está demonstrando que eu sou egoísta. Não é isso? Então, essa atitude de orgulho é essencialmente contrária, né, à caridade. Porque a verdadeira caridade, ela é modesta, simples, indulgente, não é arrogante. Não é? Para julgar-se a si mesmo, olha o que os Espíritos falam, para julgar-se a si mesmo seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se para fora de si e se considerar como outra pessoa, olhar no espelho e dizer, que pensaria eu se visse essa pessoa fazendo isso aí que ele está fazendo? Como é que seria isso? Se alguém olhando para nós, né? Você mesmo olhando para você, né? O que pensaria eu se uma pessoa dessa fizesse tomar determinada atitude? É assim que eu posso ver os meus defeitos no espelho, não é? Tá certo? Então, quando a gente apontar o dedo para alguém, repara que tem 3 dedos virados para nós, né? Aponta, tem 3, quer dizer, para você observar como é que você está com relação a apontar os outros. E não adianta querer consertar os outros. Mas isso não adianta, isso aí é bobagem. A gente não consegue consertar a gente, é difícil, leva a encarnação inteira para a gente tirar, né, um mau hábito nosso e vai querer arrumar o do outro, consertar o outro. Né? Então, ter clareza disso, né, que é uma coisa devagar. Vocês lembram com todos quando era criança, que a mãe, né, pedia para escovar o dente, tem que tomar banho, né? Eu vejo as minhas netas, né? Aquela dureza para tomar banho, meu Deus, né? Mas vai acostumando e se torna um hábito, não é isso? Chega um ponto que você não precisa mais falar, tá? Dizem, né, que fazer o bem é a mesma coisa. Você começa a fazer, chega um dia que se torna um hábito. Você já faz naturalmente. É no convívio do dia a dia. Não são grandes obras. É na relação simples do dia a dia. Ser cordial, ser atencioso, ser paciente, estar com um sorriso, não chegar numa repartição com a cara amarrada, não é? Chegar sorrindo, dando um bom dia, isso melhora o ambiente, a pessoa já sente melhor do que chegar, né, já com a cara feia, como diz, né? Então, são comportamentos simples no dia a dia, no supermercado, no trânsito, também é difícil, não é? Dar passagem para a pessoa, é difícil a gente fazer isso. Na teoria tudo é fácil, né? Mas tem que se habituar a fazer isso, tá? Para cair numa normalidade, não é? Jesus, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, não é? E aí, essa passagem também, não é? Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Mateus. E aí aquela passagem, sim, de Jesus e a mulher adúltera, não é? Que chegaram lá numa praça com a mulher, a colocaram lá no meio do povo, não é? Estando Jesus ali, os escribas e os fariseus, né? Já sempre tentando Jesus, não é isso? E disseram a Jesus, olha, essa mulher é adúltera, e Moisés nos ordena que a lei é para apedrejar uma mulher adúltera, não é? Qual é, pois, o vosso sentimento, Nazareno? Não é? O que nós devemos fazer? E aí Jesus, né, que estava escrevendo no chão, é isso, na areia, com os dedos ali escrevendo, ele levantou e disse, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E voltou de novo a escrever, não é isso? Quer dizer, cada pessoa que estava ali, naquele momento, é o caso do espelho, se olhou no espelho, né? Será que eu já também não cometi
equívocos, erros, e estou querendo apedrejar essa mulher, né? Então, eles começaram a se levantar todos, primeiro os mais velhos. Por que os mais velhos primeiro, né? Porque os mais velhos já têm uma experiência, né? Já têm uma vida bem, né, bem vivida, já sabe quanta coisa que fez de errado, né? O jovem muito afoito está ali, né, todo aventureiro, ele queria participar daquele evento da praça, vamos apedrejar alguém, vamos lá. Mas não é assim, né? Então todos foram largando, né? E Jesus perguntou à mulher, onde estão os seus acusadores, né? Tem alguém aqui que está te acusando? E aí ela disse, não, Senhor, não tem ninguém. Aí Jesus disse, né, eu também não vos condenarei, né? Ide, né, mas não peques mais. Então, o exemplo de Jesus é muito claro, ele vai na alma da gente, né? Ele não fez discurso algum, não deu lição de moral, nada disso, né? Ele simplesmente apontou para cada pessoa que estava ali, não é isso? Olha para você, você tem autoridade moral para apedrejar essa mulher? Né? Primeiro, já é um erro isso, e é uma lei de Moisés, né? Naquela época era assim, nós éramos muito mais rudes, não é isso? Então essas leis eram muito rigorosas, só que no tempo de Jesus é diferente, ele já veio com outra lição, né? A lição do amor, amar ao próximo como a si mesmo, bem diferente do olho por olho e dente por dente, tá certo? Censura sobre a conduta de alguém. Repare que tudo que na lição de hoje é exatamente o perdão, né? a relação com o próximo, né? Censurar os outros, julgar os outros. Muitas vezes a gente julga e já condena. Fulano faz isso, tomara que aconteça isso com ele. Quer dizer, a gente está julgando e já está determinando a pena que deve ser. Tá certo? Então, a censura lançada sobre a conduta de alguém, não é, pode ter dois motivos. Reprimir o mal, né? Se você aponta uma pessoa para que você não queira que ela faça mal a outros, ou desacreditar uma pessoa na frente dos outros, né? Atos que possam criticá-la. Esse último motivo, de a crítica pela crítica, já é uma maledicência. É maldade, não há necessidade. Agora, reprimir o mal, não é? Pode ser louvável e torna-se mesmo um dever, não é? Em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e isso deve ser feito para que o mal não prossiga, não continue. Então ele precisa ser realmente reprimido. Aliás, como diz os Espíritos, o homem deve ajudar o progresso dos seus semelhantes, tá bem? Então deve ser feito isso. Eu vou dar um exemplo muito simples que pode acontecer. Vamos supor que eu tenha no meu trabalho eu tenho um colega de serviço cujas atitudes estão prejudicando o bom andamento ali daquele grupo, daquela sessão, tá? E eu sou responsável por aquela sessão. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso simplesmente fazer vista grossa naquele mal feito. Está prejudicando o trabalho dos companheiros. Mas eu não posso também chamar a atenção dele no meio de todo mundo. Isso é constrangedor, é humilhante. Chegar lá e falar, fulano, você está fazendo isso, todo mundo assistindo. Tá certo? Isso não é fraterno. Se eu sou responsável, devo chamá-lo, né? No particular. Tá certo? Sem ofendê-lo, né? De maneira cordial. Olha, fulano, está acontecendo isso, o que está acontecendo? Você não está bem? Né? O que está acontecendo? Procurar acertar, né? aquilo dali, mas de maneira cordial, para que resolva o problema, né? Sem criar uma animosidade com aquele funcionário. Percebe? Então sempre tem um jeito a gente fazer, mas isso que às vezes no momento da nossa... daquele momento que acontece uma discussão, a gente fica inflamado e fala sem pensar. E a hora que a palavra saiu, fica difícil voltar. É isso? Meu pai, que era português, né, de Coimbra, ele dizia, o homem é cativo daquilo que fala. E é real. Você falou, marcou aquilo, né? Então você precisa tomar cuidado. O que você fala? Que a palavra, além de ela ter em si um significado, ela tem uma vibração junto.
se você chegar para alguém e prestar um favor, grande favor para a pessoa, a hora que ela fala, fulano ou fulana, muito obrigado pelo que você fez por mim, aquilo não é só a palavra, ela está envolvendo você de carinho, de afeto. Isso tem forma, é uma forma de pensamento, de amor, de agradecimento. Ao passo que quando eu brigo com uma pessoa, xingo aquela pessoa, da mesma forma você cria naquele momento uma ligação mental de uma forma horrível, uma forma escura. Tá certo? Então, repare como que é o nosso pensamento. O Zé Manuel não pediu para escrever isso aqui à toa, né? Pensamento é tudo, está escrito aqui embaixo. Pensamento é tudo. É isso? Então, toda atitude nossa tem que ser bem clara com o que nós estamos pensando. Que a nossa palavra sai depois que a gente pensa. Então, vamos pensar bem na hora de falar as coisas, para não arrepender depois. Tá certo? Então, meus irmãos, sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Isso quem diz é um espírito protetor chamado José Bordeaux, 1863, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então repare que todos os espíritos pregam sempre a reconciliação, certo? Aquela história de eu não levo desaforo para casa, tem que levar desaforo para casa, né? Porque a hora que você revida, você cria também, o outro revide do outro lado, e uma discussão verbal pode terminar numa discussão e numa violência física, tá certo? Eu já vi uma vez, não foi aqui, né? Isso aqui não acontece, é no Brasil que aconteceu, no supermercado, uma pessoa foi pegar um carrinho, o outro pegou na frente. Eles começaram a discutir que o carrinho era meu, quando eu vi os dois estavam rolando no chão, dando soco um no outro. Eu vi aquilo, achei, e todo mundo junto em volta, né, e já começa a assistir aquilo, né? Então eu percebi, gente, é uma coisa tão simples, né? Foi pegar um carrinho, o outro pegou, né? E naquele momento que o outro pegou, ô fulano, por favor, não aconteceria nada. Repare que é um gesto tão simples, não é? Mas se tornou, né? A pessoa provavelmente, um deles já estava naquele momento irritado, já veio de outro lugar às vezes irritado, tá? E ali aquilo culminou, né? Tá certo? Porque muitas vezes também nós somos assessorados, né? Por conselhos de espíritos que também querem ver pegar fogo, não é isso? Então nós temos que ver, ouvir, quem que a gente vai prestar atenção, é isso? Aquela história do desenho animado que tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro, não é desse jeito, não é diabinho nem anjinho, mas são espíritos que estão em volta de nós. Quando eu vou dar um exemplo, vamos supor que ela seja minha amiga, né? Ela também, e ela também. Aí eu falo, fulana, eu estou pensando em mudar do Porto. Qual cidade que você acha que eu deveria ir para Portugal? Ela poderia dizer, vai para Viseu. Ela falou assim, não, né? Vai para Lisboa. Ela, não, vai para Coimbra. Cada pessoa vai dar uma sugestão, não é isso? Agora, eu que tenho que tomar atitude para a cidade que eu vou, não é verdade? Certo? Como eu já tinha ouvido, fulano, Viseu é muito bom. Aí o outro fala, não gosto de Viseu, porque lá tem isso, isso. Então, a nossa atitude é essa. Então, os espíritos vão nos dar, assoprar no nosso ouvido conselhos, né? De diversos tipos. Aqueles espíritos que são bons, o nosso anjo de guarda, que vai, né, também nos aconselhar, os espíritos que também querem ver o mal feito, acontece, porque também nós somos assim, não é? Muitas vezes. Agora, a atitude a tomar é sempre nossa. Eu que vou tomar a decisão. Esse é o livre-arbítrio que nós temos, certo? Esse é o livre-arbítrio. Então, procurar sempre, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo ter o assessoramento dos bons espíritos? Eu tenho que criar em volta de mim uma atmosfera, né, positiva, de carinho, sem animosidade, né? E para encerrar, uma coisa que ajuda muito, meus irmãos e minhas irmãs, é o evangelho no lar. O evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Se você puder reunir alguém com os seus familiares, né? 2 pessoas ou mais, ou se você não tiver uma pessoa sozinha, abra o evangelho, leia um trecho ali, procura entender o que foi lido e leia em voz alta, porque a nossa casa também frequentam espíritos de diversos tipos.
Se é um espírito sofredor, ele vai ouvir o Evangelho e vai fazer bem para ele. Se é alguém da sua casa, um familiar que está ali, também vai ouvir o Evangelho. Tá certo? Se é um espírito que está ali para incomodar, ele não vai ter prazer de ficar ali. Ele vai querer ouvir o Evangelho? Ele não vai. Ele vai para outra casa que tem bagunça, que tem briga, que tem discussão. Lá ele vai gostar de ficar. É isso? Onde mãe briga com o filho, com o pai, com aquele rolo. É lá que ele vai ficar. Tá certo? Então que a gente possa, no Evangelho é um exemplo muito claro, que auxilia muito a gente criar esse clima, essa atmosfera positiva em volta de nós, é procurar uma vez por semana ler o Evangelho e durante a semana procurar conservar. É difícil ficar, não é que a gente vai ficar em prece toda hora, tá? Não é isso. Né? Não é carola de ficar toda hora ali rezando, não é isso. É ficar sempre com o pensamento voltado para o bem, né? Um otimismo de preferência, tá bem? Agradeço muito a presença de vocês, né? A paciência de nos ouvir, tá bem? E até o próximo encontro nosso.